Eu gostaria que o senhor falasse assim rapidamente a origem das terras, né, que originou o município de Assis Chateaubriand hoje. A região de Assis Chateaubriand, como, como grande parte do oeste do Paraná, era composto de terras de propriedades imperiais, terras de propriedades latifundiárias, de grandes políticos e que detinham a titulação, o domínio dessas terras, etc. E, na verdade, havia nessa época uma corrida iniciada pelo norte do Paraná, com a colonização dos ingleses, que já desenvolvia um trabalho muito grande de, de imigrantes dos outros estados para comprar terras e plantar café, iniciar uma nova agricultura que se desenvolvia no norte todo do Paraná. E nessa ocasião, então, surgiu a oportunidade de adquirir um desses famosos títulos imperiais que era contestado pelo Estado do Paraná, que pretendia desenvolver o Estado e tinha um obstáculo muito grande pela frente daquelas grandes propriedades. Então, eu adquiri uma empresa que tinha iniciado um princípio lá, que era do Adísio Figueiredo e do grupo dele, do Adísio Figueiredo, do Zé Silveira. Eu adquiri a área que eles haviam comprado desse título fundiário para desenvolver, então, um plano de colonização. E cheguei à conclusão que a única forma de pacificar a legitimidade da documentação seria entrar em entendimento com o Estado e comprar novamente a mesma área do governo do Estado. Mas isso só se poderia fazer através de requerimentos que o Estado tinha uma limitação. O Estado só vendia áreas de 500 hectares através dos requerimentos. E tinha sido criado um departamento de terras, que é o Departamento de Terras do Oeste do Paraná, que tinha como diretor o Dr. Sadi Silva, engenheiro Sadi Silva. Então, os requerimentos eram despachados de 500 hectares de terra para qualquer pessoa que desejasse comprar terra no Paraná. E esses requerimentos depois eram chamados, por ordem cronológica, para serem assentados nas áreas onde o Estado tivesse procedido à medição das áreas. Então eu organizei de acordo com o departamento, organizei uma demarcação dessa área que foi objeto da compra do grupo, do Adísio Figueiredo e do Silveira, etc. E demarcamos a área entre o Rio Azul e o Rio Verde, subindo até as cercanias que era uma área de quase 100 mil alqueires. Era uma área imensa. E fomos demarcando as áreas e adquirindo os requerimentos que o governo do Estado tinha despachado a todo mundo, a Deus e todo mundo. E o governo do Estado queria legalizar, principalmente no governo do Dr. Moisés do Peão, o objetivo dele era regularizar as terras através da colonização e da distribuição de áreas familiares, que ele calculou em 500 hectares, então ele distribuía. Qualquer pessoa que passasse por Curitiba, mesmo de passagem, e tivesse notícia que podia requerer
Bastava ir ao palácio e fazer um requerimento. Requeiro por compra 500 hectares de terra no estado do Paraná. Sr. Moisés do Piano concedo. Na demarcação, essas terras, os requerimentos seriam chamados por ordem cronológica para serem assentados nas áreas demarcadas. Então combinei com o governo do estado fazer a demarcação daquela área. E pus lá o Kokuma, que é um engenheiro que trabalhou muito lá na região, chefiando aquilo, e demarcamos a área toda. E eu passei a adquirir os requerimentos que haviam sido despachados, que estavam em ordem cronológica, sendo chamados para serem localizados naquela área onde estava se. Então, e o governo do estado já tinha entrado, inclusive, com uma ação para anular aqueles títulos, aquela área, aqueles grilos que eles chamavam. Mas com a compra dos requerimentos e a regularização dos requerimentos, feitos de acordo com o governo, nós ficamos com 2 títulos. O colonizador ficou com 2 títulos. Um título da Sesmaria Antiga e o outro título do governo do estado. Então, desapareceu qualquer dúvida que poderia haver em relação à titularidade, ao domínio daquela terra. E aí implantamos, então, a colonizadora Norte do Paraná para desenvolver essa colonização, e fizemos isso com a implantação das cidades, dos loteamentos, e fizemos uma coisa que realmente foi muito bem feita, o plano o projeto das localizações, porque nós procuramos fazer todas as estradas da região por cima do espigão, deixando o fundo do Ribeirão como fundo do lote a ser adquirido, e a estrada na frente. Por isso hoje lá ficou uma região fácil de desenvolvimento da tilápia, e sem dúvida... Por causa da formação dos lagos. A formação e todos os proprietários tinham a oportunidade de fazer um tanque para criar tilápia. E na parte de cima cultivar agricultura, etc. Então foi uma coisa que deu certo, porque o objetivo era fugir das pontes, era fazer a estrada pelos espigões, porque os colonos que vinham pretendendo plantar café, que era a cultura mais interessante da época. Como é que foi divulgado a venda de terras, já que começou a colonização? Como é que foi feito para dizer, olha, o colonizador do Norte do Paraná está abrindo uma nova cidade, uma nova gleba? Como é que foi feito para divulgar isso no Brasil? Isso foi uma divulgação praticamente espontânea. O povo naquela época, na década de 50, estava imigrando espontaneamente para o Paraná em busca das terras roxas, das terras de grande produtividade, e era uma verdadeira corrida. Então, houve uma manifestação de interesse por aquela região popular. Todo mundo se interessava, todo mundo queria comprar terra. Então, procurando terras que estivessem legalizadas, etc., para poder plantar. Então foi uma coisa que aconteceu espontaneamente e foi um sucesso, porque realmente as terras não tinha demanda, não tinha encrenca, não tinha nada. Nós tivemos uma diferença ali, por exemplo, a região de Cascavel, Toledo, Palotina, Rondon, foi mais o pessoal do sul. Foi mais o pessoal do sul que entrou. Tá? Aliás, eles vinham vindo para cá. Essa foi uma forma que se conseguiu regularizar aquilo para evitar que continuasse aquele movimento que vinha vindo muita força política e que vinha em busca de terras mais por madeira, etc. E, né, eram empresários da área madeireira. Então todo mundo vinha de coisa. E a CIS, em particular, foi mais o pessoal do estado de São Paulo, pessoal de São Paulo, Minas, Bahia, Espírito Santo, muita gente do Espírito Santo. Então foi uma colonização realmente de lavradores.
Quando o senhor adquiriu as terras, havia habitantes ali? Havia índio? Não, Nunca houve índio ali, né? índio não havia. Não havia notícia? Não havia índio, não. Havia A animais? Onça? É, Isso havia? como? Onça, bichos? A onça havia. Na ocasião até o Manuel Ramos lá fez uma armadilha e pegou 2 onças grandes. E fui lá ver aquelas onças enormes dentro do grupo. Falei, Manuel, vamos fazer com isso aqui. Falei, olha, vamos fazer uma coisa. Vamos mandar isso daqui para o Ney Braga, que tinha. O Ney Braga já era governador, já. Vamos mandar para o governador Ney Braga, que tem lá o passeio público lá em Curitiba. E vamos mandar essas onças para ele. Então, botei no caminhão as 2 onças e mandei para o Ney Braga, aqui para Curitiba, e ele ficou no passeio público. Depois não sei. Mas As onças vieram para cá, então? Onças vieram para cá. 2 bichonas. Para não correr o risco de serem mortas lá. Não, lá. Lá elas iam se acabar, como acabaram todos. Né? É verdade. Então, Na abertura daí dos lotes, houve plano de venda, facilidade de compra? sim, houve um plano. A colonização lá em Chateaubriand foi feita de uma forma, vamos dizer, empresarial, capitalista. Porque a seleção do coisa era no guichê. O cidadão tinha que dar a parte dele, a entrada em dinheiro, a entrada em... Quer dizer, se ele não tivesse o recurso para dar a entrada, ele reservava o lote para ele e ele fosse buscar o recurso para dar de entrada para começar a colonização. Então criou-se realmente uma colonização que não teve, jamais a colonizador precisou retomar um lote de alguém na região, lá na região inteira, por falta de pagamento. Porque todos os colonos que foram para lá foram com a intenção de comprar o lote. E com isso eles foram lutando para pagar, etc. e tal. Então foi uma colonização, nesse particular, uma colonização muito tranquila, mesmo a urbana também foi assim. Foi muito. Quem o senhor mandou para abrir a primeira clareira para surgir um aeroporto? Ou foi uma picada, foi através de terra, rio? Não, foi a demarcação mesmo, com a demarcação e o pessoal que estava pondo em prática o serviço de demarcação Os agrimensores. dos agrimensores e tudo. E nessa época o Manuel Ramos foi para lá. O Manuel Ramos trabalhava comigo lá no estado de São Paulo e eu trouxe ele para vir trabalhar, para tomar conta da colonizadora ali. Foi nessa época que deram o nome, a hoje Assis, de Campo dos Baianos? Não, o Campo do Baiano é o seguinte, eu tinha comprado em 1949, 50, eu comprei um Cessna 170, um aviãozinho, um asa metálica, os primeiros asas metálicas que vieram para o Brasil, e eu então andava por aí com ele e tal. E, então mandei fazer um campo de aviação lá num lugar apropriado ali perto da cidade e tal. E então foi construído o campo de aviação, fizemos uma pista ali. E pusemos um cidadão lá que o Manuel Ramos arrumou, que era o baiano. O Baiano da Foice? Era o baiano da Foice. Então o baiano da Foice ficou morando na casinha ali, no campo de aviação, como guarda-campo. E o baiano ficou lá durante muitos e muitos anos, trabalhando ali, morando no campo de aviação ali. Por isso o Campo dos Baianos? Por isso chamavam depois o Campo dos Baianos. Depois utilizaram, através de uma história mal contada, uma farsa, fizeram do baiano um jagunço, um matador, etc. O baiano sempre foi uma... Eu gostaria que o senhor falasse disso depois, doutor Oscar. Houve algum momento que Assis chamou-se Cidade Morena? O senhor lembra disso? Não. Nunca existiu isso? Não, eu nunca soube disso. Isso. Cidade Morena eu nunca soube. Daí veio Tupãssi. Aí Tupãssi já era um patrimônio, uma outra cidade, né? Quando se tornou distrito de Toledo. Exato. Quem que deu o nome de Tupãssi? Tupãssi foi dado assim em conjunto também, não teve
Sugestão do pessoal. É, mais um nome, diz que era Mãe de Deus, né? O nome Tupancia, Tupi-Guarani. Tupi-Guarani. Tem assim uma definição muito grande, mas foram as pessoas de sugestões do próprio pessoal que estava operando na colonizadora, né? O senhor falou do Baiano da Foice. Muito se fala sobre jagunços em Assis Chateaubriand, para tirar os poceiros de terras. Eu entrevistei o doutor Campagnolo, que foi prefeito de Toledo, na época em que Assis se emancipou. Inclusive ele estava lá no dia da emancipação, dia 20 de agosto de 1966. E ele disse que, como médico, ajudou a costurar muita gente, faqueado, e que foram jogados muitos corpos no rio Piquiri. Isso procede, doutor Oscar? Isso para mim é tudo uma fantasia que se criou politicamente, entendeu? E que não tem, eu não conheço nenhum caso concreto de que alguém tivesse sido sacrificado através de qualquer desavença sobre terras e coisa. Nunca houve isso na Chateaubriand. Ali houve realmente, esse assunto foi explorado politicamente, criado em primeiro lugar por essa fantasia do Baiano da Foice, criada ali. E havia, naturalmente, nós tínhamos, a colonizadora tinha tinha uns funcionários que tomavam conta para evitar a invasão. Havia um grupo trabalhando sempre, cuidando ali, mas nunca houve problema nenhum de um entrevero, sabe, pessoal, o assassinato, nunca houve isso lá. Que eu saiba, nunca houve. A história do Ferreirinha, doutor Oscar? Puramente inventado politicamente. Ferreirinha é uma história do Requião. Meu filho foi candidato a governador, disputando com o Requião. E no final da eleição, o Requião, através dos assessores dele, montou essa história do Ferreirinha. Entendeu? Mas que foi um assunto que, politicamente, ele tirou um partido que ele se elegeu governador, porque o Zé Carlos seria eleito. Se não fosse essa história. Se não fosse essa história do Ferreirinha. E depois eles pegaram o Baiano da Foice para comentar uma série de coisas. O Baiano da Foice era um contador de história, que era o guarda-campo lá do campo de aviação, e que até prometeram dinheiro e não deram para o Baiano da Foice. Depois dele foi enganado. Ele já estava morando em Apucarana quando levaram, o jornalista foi lá e tal, e fez essa entrevista com o Baiano da Foice. Mas pura fantasia. Nunca existiu. Nunca existiu. Falar... Graças a Deus nunca existiu. Nunca ninguém me trouxe algum caso que tivesse, vamos dizer, fundamento, tivesse consistência de um assassinato, uma disputa de terra, uma coisa. Nunca houve. É uma coisa. Porque nós tivemos a sorte de poder juntar os direitos que disputavam aquelas terras num título só, e acabou o negócio. E a colonização confirmou tudo aquilo e vamos dizer, homologou a justicidade da coisa lá, nunca houve. Vamos falar de Assis Chateaubriand. Pode O falar. senhor quer prosseguir? Não, a única coisa que teve lá, uma parte que tinha uma divisa ali no 5.000, Famoso 5.000. famoso 5.000, que o governo do estado resolveu criar fazer um assentamento, uma colonização ali, porque ali havia havia os títulos
no Rio Verde, no Rio Azul para lá, eram de um grupo, um grupo de proprietários grandes aqui do Paraná, daqueles títulos antigos, e disputava ali a divisa na área do rio. Então, o título passava para o lado de cá do rio, então criou uma situação ali de litígio naquela região ali. Então, o governo resolveu fazer uma desapropriação de uma área dos 5 mil ali, que ele ficou sendo chamado a área dos 5 mil, desapropriou uma parte da área da colonizadora do Norte do Paraná. Que hoje, que fazem 30 e poucos anos, até hoje não pagaram a indenização da desapropriação. Está no Supremo ainda. Vamos falar. Calma, neném. Yes. Vamos falar de Assis Chateaubriand. Antes de se aventar o nome do jornalista para o município, o senhor conhecia o jornalista? Não, eu conhecia através da imprensa e através da comunicação, mas não tinha contato pessoal com ele. Então, nessa época, eu fiquei amigo do Davi Nasser, que era um jornalista, conhecidíssimo na época, um grande jornalista. E o Chateaubriand tinha sido acometido de um infarto, de um problema cardíaco. E o Davi, numa dessas reuniões, o Davi me disse: que nome que você está dando para aquela cidade que você está fundando lá no Paraná? Digo: Davi, o pessoal lá já está lá escolhendo o nome, uns já chamaram de Tupaci, outros chamam de... Estão dando o nome que eles estão inventando lá, né? E ele disse: por que você não dá o nome de Assis Chateaubriand? Chateaubriand acabou de ter um problema com coisa e tal, está indo para os Estados Unidos e está não sei se volta e tal, mas ele é um grande homem, escreveu muito sobre a agricultura no Brasil, sobre o desenvolvimento agrícola, etc. e tal. Então eu acho que seria uma justa homenagem. Tá bom, Davi, então vamos dar o nome de Chateaubriand para a cidade. Aí o Davi sentou na máquina de escrever, catando milho, né, como diz, e fez uma carta mais ou menos nos seguintes termos: Embaixador Assis Chateaubriand. Ele tinha sido embaixador de Londres. O povo de uma região que se funda no norte do Paraná, uma região agrícola que se funda no norte do Paraná, reunido numa grande Assembleia Popular, acolheu o seu nome para patrono da cidade de Assis Chateaubriand. Assina aqui. E era tudo conversa. Papo furado ali junto com... Assina aqui. Eu peguei e assinei a carta. Ele pegou a carta e levou para o Chateaubriand, que estava embarcando para os Estados Unidos para tentar um tratamento lá. Dali uns 20 dias, 30 dias, Chateaubriand voltou e disse, chamou o Davi e falou: Davi, chama aquele espanhol aqui, aquele Oscar Martinez, que eu quero conhecer. Aí eu fui lá na Casa Amarela, onde o Chateaubriand vivia. Casa Amarela era a casa dele? A casa dele, a residência dele, lá em São Paulo. Fui lá na Casa Amarela e ele disse: vem cá, por que você deu o nome de... Eu não conheço aquela região, não fiz nada por aquilo lá. Por que você deu o nome de Chateaubriand? Doutor Assis, eu dei o nome porque o senhor é um grande homem, uma figura no Brasil inteiro, todo mundo conhece o valor do seu trabalho pelo Brasil e tal. Então eu acho que foi uma coisa muito boa e tal. Ele falou: olha, mas vem cá, por que você não dá o nome de Raposo Tavares?
Olha, Raposo Tavares. Lá ninguém sabe quem era Raposo Tavares, ninguém conhece Raposo Tavares. E agora já é tarde, porque o pessoal adorou o nome de Chateaubriand e não tem jeito de voltar para trás e tal. Então ficou consagrado o nome de Chateaubriand, de Assis Chateaubriand. Doutor Oscar, o Homero do Canto Rodrigues, que foi candidato a prefeito, Uhum. ele disse, em entrevista inclusive para a gente, desse trabalho, que a cidade não gostou desse nome, a cidade era contra, que o povo não queria o nome de Assis Chateaubriand, queria que continuasse Tupãssi. Não sei se houve essa. Sinceramente, eu nunca ninguém me disse isso. Nunca ninguém me chamou a atenção e disse, não, de forma nenhuma. E depois foi consagrado com o próprio Paulo Pimentel, que foi homologar o nome, etc. E tal. Não houve, não houve. Não acredito. Pode ter havido algum movimento, algumas outras pessoas que tivessem intenção de mudar e tal, mas não. O povo não. Não, o povo não. O povo não. O senhor esteve em Assis no dia 20 de agosto de 66, junto com Assis Chateaubriand? Tive. Foi quando foi, acho que foi quando foi a emancipação. Isso. Ele É. foi, o senhor saiu daqui de Curitiba, de São Paulo, com ele? Saí de São Paulo. Saímos de São Paulo. O senhor viajou com ele de São Paulo para Assis? Fomos de avião lá. Ele estava na cadeira de roda. E descemos lá no Baiano da Foice, No campo? no campo de coisa, e fomos de uma Kombi no carro, até lá na prefeitura onde se assinou. Lá não era bem na prefeitura, era na praça, não me lembro o lugar. Um barracão que fizeram um almoço. Foi isso. Ele já não falava mais que ele estava enfermo. Não, ele estava enfermo. Ele tinha umas pessoas que ajudavam ele a se comunicar, né? Era o ator Lima Duarte? Era o Lima Duarte, tinha uma secretária também, me lembro Que era lá, enfermeiro dele. que era enfermeira, estava sempre junto com ele, etc. E tal. Ele estava assim, estava feliz? Ele estava muito feliz. Ele era um homem muito preservado, né? Não era um homem de grandes aberturas e manifestações. E já estava com um problema de comunicação difícil, né? Mas ele foi feliz, foi muito, realizou-se. Sem dúvida nenhuma. Ele ficou contente com a homenagem? Ficou muito, muito, muito. Não, ele nunca mais, depois desse tempo, eu convivi com o Chateaubriand vários anos, que ele, na Casa Amarela, onde ele estava preso, e ele sistematicamente mandava me chamar. Me procurava, mandava me chamar, porque ele queria conversar comigo. Nós tivemos outras relações depois, até comerciais, etc. O senhor se tornou amigo? Me tornei amigo íntimo dele, e ele era meio dependente de problemas familiares e tal, então eu levava meus filhos para lá, passava sábado e domingo na Casa Amarela com ele e tal. Convivi muito bem com ele. Era um homem bom? Excelente, era um homem, eu acho que o Chateaubriand foi um homem. Ele era tão bom que quando ele criou o condomínio dos Diários Associados, ele entregou os diversos estados, cada estado, ao superintendente regional, e o superintendente ficou um vice-rei no comando dos Diários Associados. Ele tinha, no Brasil inteiro ele tinha empresa, né? Então ele nomeou cada superintendente um participante do condomínio e criou condomínio acionário. Então ele fez uma coisa que acabou não se dando bem, sei lá por quê, problemas sociais, etc, e tal, complicado. E com a morte dele as coisas se desmancharam, os herdeiros entraram no meio e tal, acabou dissolvendo os Diários Associados.
E eu acabei comprando dele aqui. Aí um dia ele me chamou. Ele disse, olha, eu quero que você compre a televisão lá no Paraná. Que era o canal de Curitiba. No Curitiba tinha o jornal, o Diário do Paraná, e tinha a televisão. Eu falei, doutor Assis, eu não sou do ramo, né? Não, ele quer dar um bom negócio, você deve comprar, vai lá ver e tal, e tal, e tal. Aí eu vim para cá e acabei me entrosando aí com o pessoal e acabei comprando a estação, a televisão e o jornal, etc. E fomos tocando. Peguei meus filhos, que eram o Zé Carlos e o Flávio, que hoje está aí, e eles foram tocando. Hoje é um patrimônio familiar. Continua. Continua, estão desenvolvendo, hoje está cobrindo bastante, o Brasil inteiro quase já. A CNT, né? A gente sabe que o Chateaubriand, o doutor Assis, como o senhor chama, tinha uma preocupação muito grande com o meio ambiente. E o doutor Rudi conta uma história de que quando ele, juntamente com o senhor, estava deixando Assis Chateaubriand naquele dia da emancipação, o doutor Rudi foi contar para ele, assim, todo eufórico, que ele tinha esquecido de dizer que Assis Chateaubriand possuía na época 35 serrarias. Ele se virou para o Rudi e falou assim, são 35 assassinos. É mais ou menos isso, sim. É, a história, eu não sei se é bem essa história, mas eu me lembro de um capítulozinho dessa, vamos dizer, desse trecho dessa história. Quando nós íamos do campo de aviação para lá para ir assinar a emancipação lá do Paulo Pimentel, no carro tinha um cidadão conosco que era tinha uma serraria. Tinha montado uma serraria lá e tal. Então apresentei o cidadão, disse, olha, isso aqui é um industrial aqui da cidade, eles fizeram, tem uma grande indústria de madeira e tal. Ele virou e disse, é um bandido. Digo, não, ele só está serrando aquelas madeiras que não são sendo aproveitáveis, precisam sair. Realmente era um apaixonado por essas. por- Ele me inspirou muito, sabe? Nesse sentido. Então hoje eu sou um preservador. Sabe que hoje eu tenho no Amazonas, eu tenho duas áreas grandes no Amazonas que estão preservadas para a de perpétuo, para manejo e sustentação da floresta e tal, No Amazonas. na Amazônia. Doutor Oscar, eu sei que foi o senhor quem escolheu o nome da padroeira de Assis Chateaubriand, que é Nossa Senhora do Carmo. Como é que foi? Nossa Senhora do Carmo? É, Não, isso foi a indicação, sugestão da minha mulher, que é muito religiosa, tá, ela sugeriu que desse o nome de Nossa Senhora do Carmo. Né? Eu tenho uma filha que é Maria do Carmo, né? Mas na verdade foi mais em função da imagem de Nossa Senhora do Carmo. Né? da Santa. Os nomes dos outros, dos distritos e patrimônios. Por exemplo, Nice, o senhor lembra por que chama Nice? Minha mulher chama Alice. Foi uma homenagem. Minha mulher é Joanice, né? Anice. Uns dizem que foi porque a mulher do Ney Braga chamava Anice. Né? Então, digamos que seja uma homenagem para as duas mulheres. Mas qual que é a mais certa? Não vamos, não vamos fazer justiça nem injustiça, vamos conservar. Hoje não Né? importa. Não importa. Terra Nova A nova não me lembro. foi o primeiro distrito. Não me lembro. E Bragantina? Bragantina foi por causa, em homenagem ao Braga, Sim. ao Ney Braga, Ao ex-governador. ao governador. Muito bem. Vamos falar de algumas polêmicas, a mais importante. Talvez não tenha tido conhecimento. Mas, na época que o Rudi era prefeito, imputaram nele o fato de a Sadia não ter ido para Assis. Do que essa sadia? A Sadia que hoje está em Toledo, né? Aham. Uma grande indústria. Porque o Rudi não quis dar apoio, isso é verdade? Desconheço. Sinceramente eu desconheço. Não existe probabilidade disso. Não, não acredito. O senhor acompanhou as campanhas políticas no início, nos primeiros anos? Superficialmente, né? Muito não.
Nunca me envolvi muito com a política, sabe? Não, A colonizadora Norte-Paraná ainda está em Assis? tá, é assim. Não, ela está em Assis, hoje eu trouxe praticamente, a base sede dela é lá. Mas o controle todo está todo aqui, já está, o arquivo de fundação e tudo está tudo comigo aqui. Como é que o senhor vê Assis hoje? Hoje, eu vejo Assis hoje como uma realização milagrosa, se pode se classificar. Porque o projeto de Assis, da região em geral, foi um projeto de colonização nos moldes de pequenas propriedades, etc. E com a mudança da agricultura, o melhoramento, o desenvolvimento agrícola, a tecnologia, etc., a região foi se concentrando e se tornando uma região de colonização ideal, tipo familiar. Então, aquelas minis propriedades que existiam acabaram sendo absorvidas, na verdade, pelas propriedades maiores dos vizinhos, etc. e tal, e foi se concentrando. Então, reduziu a população regional da cidade, né, as áreas urbanas e as áreas rurais. Mas houve uma concentração da propriedade familiar, que na minha maneira de entender, na minha maneira de ver, é o ideal para o Brasil, que é a propriedade familiar. Que tem o apoio da família, dos filhos, etc., porque tem campo para eles, e que a tecnologia alcança sem problema nenhum, sai do regime de enxada e passa para o regime de uma máquina, do trabalho, etc. e tal. Então isso eu acho que foi uma coisa que não é trabalho pessoal meu, de ninguém. Isso é uma coisa que espontaneamente se desenvolveu e que eu acho que é o ideal que seria feito no Brasil inteiro. Vamos voltar só um pouquinho aqui ao dia da emancipação do município. O Egon Kudel, que o senhor conhece, foi Eu não conheço não. o autor ele que fez o projeto, né, de emancipação. Falei com ele esses dias e, inclusive, ele falou assim muito saudosamente do senhor, muito bacana. Mas ele ficou assim bastante magoado com o Pimentel. Ele não foi convidado para a emancipação. O senhor lembra disso? Não, Eles tinham brigado. não sei, deve ter havido algum problema político entre eles, etc. Não. É, uma falha, uma grande falha, sem dúvida, uma injustiça. Uma injustiça. Mas em política, nada é surpresa. As injustiças acontecem no dia a dia. Até hoje. Então, a gente tem que ter uma capacidade de absorção, né? Se o senhor pudesse, falando de colonização, se o senhor pudesse voltar no tempo, o senhor mudaria alguma coisa que pudesse ter melhorado, que o senhor acha que não devia ter sido feito daquela forma, ou não? Sinceramente, não. Eu acho que a colonização... Eu iniciei o Moarama, depois fiz uma associação com a Companhia de Terras, e ela prosseguiu no trabalho de colonização da região de Moarama, num contrato que eu fiz com eles, para eles... A terra era minha e eles colonizaram, naquela região de Assis Chateaubriand, no espigão da Estrada de Ferro, que até vale a pena mencionar uma coisa interessante. Em 1949, eu comprei aquelas terras, eu comprei os requerimentos daquela região de Umarama. E existia um picadão da Estrada de Ferro do projeto de Maringá-Guaíra, em 1949. Projeto Maringá-Guaíra.
E ela estava uma- fazendo o desenvolvimento do Picadão da estrada de ferro. O Picadão do Picadão estava parado em onde é o Cruzeiro do Oeste hoje, Barão. E o governo recolheu a empresa, acho que desfez o contrato, certo? Recolheu o pessoal, que chama uma empresa mineira. Então eu contratei, eu peguei o engenheiro da mineira e falei para ele, vem cá, você me faz um campo de aviação aqui, ele está com o maquinário lá. Então fizemos o campo de aviação do Moarama ali, no alto do Espigão ali. Mas o que eu queria observar é o seguinte, são coisas do Brasil, né? Em 1949, o Picadão da Estrada de Ferro estava em Cruzeiro do Oeste. Hoje nós estamos em 2010 e o Estrada de Ferro nunca chegou lá em Moarama. E o trecho de Moarama a Guaíra, que seria uma beleza, uma grande realização, acabou, paralisou. Então a gente fica vendo que as coisas no Brasil, nem sempre o sucesso do projeto, é o sucesso da realização e dos acontecimentos. Então, eu atribuo a Assis Chateaubriand o sucesso da colonização, da realização, e do que hoje existe, que é uma beleza, né? Que lá, convivência, o desenvolvimento, não tem problema nenhum, todo mundo em paz. É fruto dessa mudança que se deu naturalmente, porque a colonização, o objetivo da colonização era 1 alqueire, 2 alqueires, 5 alqueires, 10 alqueires, aumentando as áreas. E hoje não tem mais isso lá, tem? Não, não tem mais. Não tem mais. Esse pequeno lavrador sitiante de enxada, não tem mais. Só máquina, né? Só máquina. Então isso são coisas que o tempo também muda, não é um fator que, vamos dizer, que a gente projetou isso, não existe. Doutor Oscar, para a gente terminar, esse material ele vai ser visto por professores, por alunos, inclusive de primário, secundário, faculdade de História, de Jornalismo. É um material que vai ficar para a história, inclusive à disposição não só nas faculdades, nas escolas municipais e estaduais, mas também na própria história do município através do Museu Municipal. O que o senhor gostaria de dizer para o povo de Assis Chateaubriand, assim, com uma mensagem final? Bom, eu acho que o objetivo de todo empreendimento é o sucesso da sua realização. E Assis Chateaubriand, realmente, o projeto da colonização de Assis Chateaubriand, foi um sucesso. Então, eu acho que eu e o povo de Assis Chateaubriand estamos de parabéns por estar ainda hoje podendo constatar isso em vida. Chegando nos 90 anos e vendo que né, aquilo lá é um exemplo do que deveria ser feito no resto do Brasil. Não é verdade? Guardadas guardadas as condições atuais de cada, né? Porque está tudo em mutação, né? Mas realmente eu acho que dá para a gente usar a colonização de Assis Chateaubriand como um exemplo de um projeto de assentamento civilizado e tal, embora com as lendas e com as invenções e com as interferências políticas inevitáveis.